Patrícia está me ligando aí, o que é que ela quer? Já resolvi o da Patrícia. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Espanha. Estamos iniciando o 25º Seminário da APEC, Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasil-Catalunha. E esse ano a gente está com um seminário diferente do 24º e dos outros, que nós temos um seminário totalmente online. Eu passo a palavra agora para Matheus Suca para apresentar o nosso painel e agradeço aos participantes e às pessoas que estão conosco na sala. Tá desligado o som, Matheus. Opa, pronto. Desculpa, gente. Então, bom dia, eu sou Matheus Suca, sou jornalista esportivo, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar sobre a importância da tecnologia, a influência da ciência também no desporto. Esporte que é uma instituição mundial no mundo de hoje, que a gente utiliza como lazer, seja na prática, seja no acompanhamento, seja no amadorismo ou no profissionalismo. A tecnologia tem influenciado e ajudado os desportistas e aqueles que amam o esporte a acompanhá-lo. Lembrando que este painel tem o apoio da Run Action, ou Action Run, uma empresa de brasileiros em Barcelona. A Action Run é especializada em preparação física personalizada. Clique aqui no site, portanto, para saber mais, você que quer ter uma boa qualidade de vida, você que quer participar de corridas, de esportes, da dinâmica da Action Run, você é muito bem-vindo e pode, claro, com a gente participar e trazer, obviamente, a sua experiência, o seu conhecimento no esporte para a Action Run. Essa empresa, como eu disse, de brasileiros em Barcelona. Sejam muito bem-vindos aqui, como disse a Rejane, ao 25º Seminário APEC, e eu vou apresentar aqui um pouco dos nossos convidados. Temos o Gabriel Franco, ele vai começar a falar na sequência sobre o papel do nutricionista na área da gestão esportiva frente ao avanço da ciência e tecnologia. Temos ainda o Rodrigo Aquino, que vai falar sobre a utilização da ciência e da tecnologia na prevenção de lesão e performance esportiva, além da Rosângela Vieira, psicóloga esportiva, também psicóloga clínica, com a preparação psicológica no esporte de alto rendimento a partir da tecnologia e da ciência. E o Nilson Correia, professor Nilson Correia, treinador de futebol, ele vai falar sobre a tecnologia no auxílio à tomada de decisão para treinador do futebol, treinador de futebol. Então, mais uma vez, obrigado a todos os presentes. Você pode acompanhar as nossas palestras, você pode fazer perguntas, havendo tempo no final, as perguntas e os questionamentos serão repassados aos nossos apresentadores. Gabriel, muito bom dia. Onde é que você está, Gabriel, agora, nesse seminário online? Porque não basta a gente perguntar de onde você é, tem que perguntar também onde você está, em qual cidade. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que estão aí compondo a banca. Já até me antecipo e agradeço pelo convite. É uma honra de conversar e abordar um pouquinho sobre a nutrição nesse meio. Matheus, estou em Ribeirão Preto, São Paulo. Estou aqui no consultório, consegui tirar um tempinho e para tentar compartilhar com todo mundo aí o que nós temos hoje na nutrição nessa área da ciência e tecnologia. Matheus. Que legal, Rodrigo. Então vamos agora aproveitar e iniciar, portanto, o seu painel, que é, como eu disse, o papel do nutricionista na área da gestão esportiva frente ao avanço da ciência e tecnologia. Fique à vontade, Gabriel, para discorrer sobre esse assunto e para trazer também as novidades para a gente. Perfeito, obrigado, Matheus. Rejane, se possível, pode projetar, por gentileza, o arquivo que eu enviei para te dar sequência na apresentação. Enquanto isso, creio que todos que estão nos ouvindo, seja na Espanha, seja no Brasil, aproveitem dessa oportunidade que este ano um pouco ímpar nos favoreceu. Gente de cidades, de países diferentes, que conseguem aí acompanhar nesse formato remoto e dar sequência aí à dissipação do conhecimento. Então vamos lá, eu vou tentar conversar um pouquinho sobre como que está a nossa área da nutrição frente aí a esse avanço da tecnologia e dessa área da ciência nos esportes. Se quiser ir passando, por gentileza, Regiane, então, e qualquer coisa, eu falo para você brecar um pouquinho. Então, antes de tudo, creio que deve ter profissionais... Volta um pouquinho, por favor. Regiane?
Não, volta lá atrás. Para trás, tá indo para frente, Regiane. Volta mais. Mais um. Isso, vamos fazer o seguinte, quando der o ok, você pode passar, ok? Então vamos lá, ok para isso, Regiane, continuando. Então, antes de tudo, falar da nutrição esportiva, e até numa mesa redonda que... Ô, Regiane, pode voltar. Acho... Aí, a hora que for ter que passar, eu aviso você, beleza? Então, a nutrição esportiva, comentando de forma geral, as pessoas acabam confundindo aqui no ambiente de consultório, porque elas alegam que a área esportiva seria essa imagem da esquerda de vocês, uma pessoa que meramente faz exercício físico. Mas sabe que quando a gente pensa no esporte de alto rendimento, até fazendo jus aí ao atleta que é, e o país que nós estamos também transmitindo esse evento, que é a Espanha, podemos utilizar o Rafael Nadal como um esporte de alto rendimento. Então, existe uma lacuna muito grande do que as pessoas imaginam que seria a nutrição esportiva e o que ela realmente representa para o esporte de alto rendimento. Pensando na nutrição esportiva, lado esquerdo do slide de vocês, tem aqui vários profissionais de mão dada, que é o que traz bastante aí à tona esse conteúdo da mesa redonda. Cada área trabalhando ali em prol do benefício para, dessa forma, melhorar o rendimento físico desse atleta. Pode passar, por favor, Regiane. E claro, quando a gente pensa na área da nutrição esportiva, Regiane, isso. Claro que quando a gente pensa na área da nutrição esportiva, a gente tem que tentar evidenciar e não confundir a estética com o desempenho físico. Sempre que a gente pensa num atleta de alto rendimento, o que ele está menos preocupado é de ter um percentual de gordura baixo. Ele quer simplesmente ganhar, seja num esporte individual, no esporte coletivo, ele quer melhorar o seu desempenho, indiferentemente do como está a estética dele. Ok, pode passar o slide, por favor. Quando a gente pensa, principalmente no nosso esporte, nosso que eu falo aqui no Brasil em evidência, que é o futebol, eu trago para vocês uma referência publicada numa revista britânica recente e que norteia como que ficaria a divisão dos nutrientes frente a esse esporte. Então, aqui a UEFA realizou pesquisas conjuntas e trouxe nessa revisão como que seria a importância, por exemplo, do carboidrato frente ao futebol. O carboidrato frente ao futebol, nós teríamos ali uma demanda de 3 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. O que eu quero dizer com isso? É um nutriente que tem que estar em quantidades maiores, visto que o músculo esquelético utiliza muito desse substrato. Tem algum áudio aberto, pessoal? Ô, Gabriel, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu queria pedir que os outros participantes que não estivessem na apresentação apagassem a câmera, porque está dando uma interferênciazinha no E o Gabriel áudio. também. E o Gabriel também. E você também, Gabriel. Perfeito, então. Rosângela? Quem quer sair? Tá, ótimo. Pronto, pode continuar. Pode continuar? Tá, perfeito. Pode. Então, quando a gente pensa no futebol, como eu estava falando, o carboidrato é o principal nutriente a ser utilizado. Nós, nutricionistas, pensamos, então, em equilibrar a ingestão de carboidrato para melhorar, por exemplo, um sprint de um atacante para que ele chegue na frente do defensor e dessa forma consiga aí realizar o gol. A proteína, que fica em valores entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso, seria para reparo tecidual, para transformar ali, digamos que essa energia excedente em massa muscular. E a gordura, que seria ali de 20 a 35% do total da dieta, para tentar restabilizar a membrana que teve lesão ao longo do treino, para transporte de vitaminas. Então, é importante a gente conhecer que nós temos umas quantidades ótimas de nutrientes para, no exemplo que eu estou citando, futebol. Pode passar, por favor, o slide. No carboidrato propriamente dito, eu imagino que... Pessoal, pode passar o slide, por favor. Obrigado. No carboidrato propriamente dito, eu imagino que na Espanha também esteja
com essa onda das dietas com baixa ingestão de carboidratos, são as low carb, e isso já é bem documentado na literatura. Trago até aqui uma renomada pesquisadora, que é a australiana Louise Burke, onde mostra que consumo baixo de carboidrato é atrelado a uma queda de desempenho esportivo. Então, é importante que nós tenhamos esse efeito, essa atenção de consumir e direcionar a ingestão do carboidrato para quem pratica esportes de alto rendimento, sem sombra de dúvida. Pode avançar o slide, por favor? Quanto a suplementos, trago os que são conhecidos nessa área da nutrição esportiva: cafeína, carboidratos, proteínas, betalanina, creatina e nitrato. Esses são os que foram evidenciados por aquela pesquisa que eu estou usando de base, publicar esse ano, no futebol. Cada um com o seu papel principal, como a creatina aumentando ali a potência muscular, a proteína reparando o tecido, mas todos são ali, digamos que bem documentados como importantes, caso necessário, para o esporte coletivo citado anteriormente. Pode avançar? Tem diferença entre consumir um carboidrato no formato de gel ou no formato líquido? Jalkendrup, holandês, mostrou aí recentemente numa pesquisa que não tem diferença. Então, a gente vai ter que alinhar individualmente cada caso para ver se no esporte ofertaríamos o formato de sachê, o formato ali de gel, ou, por exemplo, pó. É muito utilizado, muito comum aqui no nosso país, utilizar de pó durante os treinos de futebol. Utilizamos ali maltodestrina ou outras marcas afins de carboidratos para que eles vão se hidratando ao longo desses treinos, e geralmente entre os tempos do futebol acontece a suplementação no vestiário para que retorne para o segundo tempo. Pode avançar, por gentileza? Aqui um trabalho que eu tive a honra de participar na minha época de graduação ainda, onde nós verificamos que a creatina no futebol propriamente dito melhorou o rendimento, tanto por aumentar a potência desses atletas. Fizemos um teste ali anaeróbio, que é o RAST, e verificamos uma melhora da velocidade do tempo de teste desses atletas, como também houve uma diminuição do estresse oxidativo. Nessa figura do lado direito, é possível visualizar, por exemplo, que quem usou creatina teve menor concentração de fator de necrose tumoral do tipo alfa, que é o TNF-alfa. Então, a creatina entrando para minimizar um pouco esse estresse oriundo do exercício físico extenuante ao longo do tempo. Avança, por gentileza. E para fechar, já que tive aí 10 minutos para conversar um pouquinho sobre esse assunto, como que a gente teria da tecnologia no nosso dia a dia frente ao papel do nutricionista, por exemplo, no futebol, que foi o esporte que eu me embasei aqui. Nós temos aqui, ao longo desses subtítulos, exemplos de tecnologia, que creio que o Rodrigo falará um pouquinho mais aprofundado na sequência, mas poderíamos, com um frequencímetro ou com GPS, de acordo com as diferentes posições dos jogadores, avaliar quanto de caloria foi consumida durante esse treino, qual foi o tipo de nutriente mais oxidado, foi o carboidrato? Então vamos repor um pouco mais de carboidrato. Temos exames bioquímicos que a gente consegue avaliar o nível de lesão muscular, por exemplo, a CPK, LDH, que são enzimas ali biomarcadoras de tecido muscular esquelético. Se esse atleta está com uma quantidade mais alta no sangue, entraríamos com mais proteína para reparar esse tecido. Um teste de mapeamento genético para avaliar qual tipo de nutriente esse atleta responde melhor. Através de ergonomias de roupas e acessórios, conseguimos prever que ele vai gastar menos caloria durante uma prática e poderíamos reduzir a ingestão calórica, então, em algumas situações, pela saliva e pelo suor, mensurar quanto de eletrólito está sendo perdido. Então, em linhas gerais, nós conseguimos, frente à tecnologia, individualizar ainda mais a parte dietética deste atleta que está sendo aí avaliado por um nutricionista. Avança, por gentileza. E aí depois fico à disposição, tá aqui meu e-mail também, se alguém quiser uma referência do que foi citado aí ao longo dessa explanação, para que nós tiramos essas dúvidas ao longo aí dessa mesa redonda. Obrigado, pessoal. Então, todos já podem voltar para a sala. Matheus, acho que está desligado o seu microfone.
Matheus, teu áudio está... Será que o teu fone não está desencaixado aí, Matheus? Podemos continuar agora. Pronto. Agora todos me escutam também? Teve que apertar o botão do pânico novamente para a gente reiniciar. Mas que coisa boa, então. A tecnologia tem disso, apronta disso também, às vezes. Mas na nutrição também tem algumas surpresas, Gabriel, com as quais você tem que lidar também na nutrição esportiva? Existem alguns atletas que não seguem protocolo, que têm protocolo especial. Por exemplo, a gente está falando, às vezes, de esportes coletivos em que você tem que gerir grupo de 35, 40 pessoas, Gabriel. Matheus, perfeito, excelente pergunta. Eu acho que também uma falha que as pessoas acreditam é que os atletas vão seguir minuciosamente o que a gente prescreve na nutrição, e não acontece assim. Geralmente, eles acabam negligenciando a ingestão de alguns nutrientes que podem colocar em xeque esse próximo evento, essa próxima performance esportiva que comprometeria o rendimento. Então, nós temos alguns percalços ao longo das nossas preparações que devemos sempre estar cautelosos e ficar muito próximo deles para tentar diminuir e atenuar aí qualquer variação frente a essa gestão alimentar ou ao erro indevido do suplemento alimentar, por exemplo. O protocolo para prevenção não é reparação, cura de lesão, mas sim a prevenção da lesão. Como tem sido auxiliado pela tecnologia, especificamente hoje, Gabriel? Matheus, se eu entendi bem, que acho que cortou um pouquinho, você perguntou, só me afirma se é isso. Qual seria a parte da nutrição na prevenção desses atletas frente ao uso da tecnologia, correto? Isso, com relação à lesão, exatamente. Tá. O que a gente consegue perceber? Então, a gente tem algumas formas de avaliar um risco iminente de lesão, como testes físicos, como testes de imagem, onde mostra que tal atleta esteja provavelmente mais propício a ter uma lesão. O que a gente faz? Nós tentamos, pela nutrição, aumentar a ingestão calórica, aumentar o aporte proteico, para que dessa forma minimize, de novo, esse risco de lesão, frente a um trabalho multidisciplinar, onde vai ser passado isso para o fisiologista, por exemplo, o Rodrigo, ele vai tentar, penso eu, diminuir ali o volume de treino para tentar ajudar no reparo. Então, é sempre nessa conversa fina entre os profissionais para que a gente minimize esse risco de lesão. Muito bom. Já que você falou no Rodrigo, Gabriel, temos também, pessoal, o Rodrigo Aquino. Ele vai falar sobre a utilização da ciência e tecnologia na prevenção da lesão e da performance esportiva. Então, a pergunta que eu fiz para o Gabriel, eu já direciono diretamente para o Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo, mas desde já, Gabriel Franco, muito obrigado, nutricionista esportivo. Um abraço para você. Parabéns pelo seu painel, pela sua explanação. Você continua com a gente. E agora eu quero saber do Rodrigo, como é que ele gerencia essa situação de prevenção de lesão. Mas antes da resposta dele, eu quero agradecer novamente a Action Run, uma empresa de brasileiros em Barcelona, especializada em preparação física personalizada. Então, se você quer ter um melhor desempenho na sua prática esportiva, mesmo que não seja na prática do alto rendimento, seja uma prática amadora, mas por que não fazer bem feito? Por que não saber testar os seus limites? Pois é, a Action Run de Barcelona está lá para você te ajudar, está, aliás, aqui na PEC com a gente. Assim como está também o Rodrigo. Rodrigo,
estou ansioso para ouvir, Rodrigo, porque a prevenção de lesão é assim como, digamos, as outras áreas do esporte, é algo que pode ser também trazido para o dia a dia dos cidadãos. A gente tem muito na Fórmula 1, sabe, Rodrigo? A tecnologia levada, por exemplo, para a montagem de carros a serem consumidos pela população como um todo, não apenas para aquela categoria. A tecnologia chega à categoria, mas depois é difundida, é popularizada. E eu acredito que a mesma coisa acontece também com a ciência humana, propriamente dita. E muita gente está ansiosa para ouvir o seu painel, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse, como fisiologista, como preparador físico, como é que você pode trazer justamente essa prevenção da lesão para o esporte de alto rendimento. Olá, Matheus. Todos me escutam? Sim, perfeitamente. Ok. Regiane, por favor, quando possível, pode projetar a minha apresentação enquanto eu vou fazendo uns agradecimentos e uma introdução ao tema. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia aqui no Brasil, boa tarde na Espanha. Gostaria de agradecer o comitê organizador do 25º Seminário Acadêmico, né, aqui da APEC, na presença da Elaine Dias e da Regiane. Também gostaria de agradecer os colegas que estão compartilhando essa mesa comigo, né, todos excelentes profissionais. Né, eu tenho também um contato muito próximo de amizade com o Gabriel Franco, ao qual parabenizo pela sua palestra. Regiane, se puder projetar a apresentação, por favor. Regiane, me escuta? Essa primeira é slide ou vídeo? Slides. Vai pelo nome dele. Esse está correto? Aproveita e manda os outros sair da sala. Está saindo. Já está correto? Para mim não está nada projetado ainda. Aí, agora foi. Agora sim, já está beleza. Agora foi? Voltou. Agora voltou. Não saiu. Tem que voltar. Pronto, agora conseguimos. A tecnologia, às vezes, nos dando esses dribles. Isso, né? Isso, é verdade. Faz parte. E quando a Regiane projeta lá, demora um pouco a chegar para você para visualizar, mas ela projeta, entendeu? Nem se preocupa aí, não. Aí você pode continuar falando normal que ela vai passando. Bem, vou desligar aqui minha câmera para que você brilhe e abrilhante também o 25º Seminário APEC. Obrigado, Matheus. Bom, hoje eu vou conversar com vocês, nesses poucos minutos que temos, sobre a tecnologia nos esportes. E também vou agradecer aqui a universidade a qual eu faço parte, a Universidade Federal do Espírito Santo, a qual eu sou professora adjunto. Pode passar, por favor, Regiane. Nós temos um sumário, né, nessa minha apresentação. Primeiro eu vou falar um pouquinho de uma visão geral sobre o que é tecnologia. Depois apresentarei alguns fatos sobre como a tecnologia pode mudar os processos de treinamento, de ensino e aprendizagem no esporte. Também falarei um pouquinho das tendências ou futuro dentro dessa área de tecnologia e ciência aplicada ao esporte. E, por fim, colocarei uma reflexão sobre esse tema. Pode passar, por favor, Regiane? Bom, no primeiro momento, cabe nós entendermos o que é tecnologia. E talvez, de acordo com alguns estudos, a forma mais simples de tecnologia que temos hoje é o desenvolvimento e a utilização de ferramentas, né? Nessas duas imagens, nós podemos observar uma série de evoluções tecnológicas, por exemplo, no futebol, onde hoje algumas bolas, que é o implemento central da modalidade, ela já vem com um sistema no interior dela de análise de dados posicionais ou de registro, de aquisição de dados posicionais. Esses dados posicionais, por exemplo, nos informam a velocidade da bola, o sentido e a direção dessa velocidade, se ela ultrapassou a linha do gol, se ela não ultrapassou a linha do gol, muitas vezes dando um sinal para a arbitragem de que a bola entrou totalmente no gol ou não, tirando aquela subjetividade
na análise, por exemplo, dos árbitros, se aquele lance foi ou não foi gol efetivamente. Também temos aí na chuteira a presença de alguns sistemas de rastreamento, de aquisição de dados, onde também verificamos aí alguns dados posicionais, né? Eu vou falar muito essa palavrinha, dados posicionais, que na verdade são dados do movimento dos jogadores ou da bola, onde a gente consegue extrair um conjunto de informações muito representativas, seja numa vertente física, seja numa vertente tática do jogo, ou dinâmica coletiva do jogo. Pode passar, por favor, Regiane? Mas nós também temos que entender que a tecnologia, ela não simplesmente se restringe a esses equipamentos altamente complexos, com um sistema de desenvolvimento muito robusto, né? Nós também temos tecnologias sendo desenvolvidas por meio de uma criação, ou por meio de uma imaginação. É por isso que nós temos que sempre considerar o processo criativo e o processo de invenção dentro da nossa prática como treinadores, nutricionistas, psicólogos. Aqui tem algumas imagens, né? A gente mostra algumas gambiarras que a gente observa aqui, uma bicicleta com um carrinho de supermercado na frente, uma pessoa andando de bicicleta aí, jogando hóquei, né, e tênis, a outra usando aí um skate elétrico por meio de uma furadeira. Então, são pessoas criando soluções para aquela necessidade que ela tem, né? Tem alguns autores que costumam dizer que o motor da tecnologia acaba sendo a nossa necessidade, né? Quando o ser humano ele precisa de alguma coisa que não tem, ele acaba tendo que criar alguma solução tecnológica, seja ela uma solução que envolva pouco recurso financeiro, né? Ou uma solução que envolva muitos recursos financeiros para atender aquele objetivo. Pode passar, por favor, Regiane? E aí, né, nós temos uma evolução muito grande dentro da tecnologia na prática esportiva, né? Por exemplo, no futebol aqui nós temos a era do Pelé, né, que ainda né, para mim, pelo menos, vai ser o melhor treinador, o melhor jogador da história, né, do futebol. Nós temos aí uma imagem dele saltando durante um jogo, temos uma imagem do Cristiano Ronaldo saltando durante um jogo, né? Claro que existem diferenças em termos de estatura entre os jogadores, mas como será que a ciência e a tecnologia pode ajudar hoje no futebol para que os jogadores atinjam, por exemplo, maiores saltos verticais do que antigamente? Pode passar, por favor, Regiane? Como será que a tecnologia pode ajudar, por exemplo, Carl Lewis, que é um grande atleta de atletismo, foi um grande atleta de atletismo, e o Usain Bolt, que também conseguiu marcas históricas, né? Como é que mudou essa tecnologia ou essa prática de ambos esses atletas ao longo do processo evolutivo da ciência e da tecnologia? A ciência e a tecnologia acompanharam esse processo de evolução no esporte? Como é que as coisas são relacionadas? Podem passar, por favor? Aqui no exemplo na natação, né, Christian Otto, né, uma das maiores medalhistas na natação, e também temos o Michael Phelps, o maior medalhista na natação, né? Como será que a ciência e a tecnologia pode ajudar esses atletas a atingirem esses altos níveis de performance que a gente observa hoje, né? E a gente até nos depara com algumas questões, poxa, tem recordes sendo quebrados um atrás do outro, né, em termos de diferentes modalidades esportivas, sejam elas individuais ou sejam elas coletivas. Então, assim, e nós observamos um quadro muito paralelo, onde tem um avanço tecnológico e um avanço científico muito substancial acompanhando essas quebras de recordes, né? Então, existe uma relação entre essas duas vertentes. Pode passar, por favor? E aí nós temos alguns fatos, né? Por exemplo, nós temos o Elon Musk, não sei se todos já ouviram esse nome, mas o Elon Musk, ele desenvolve e tem sido conhecido mundialmente por seus sistemas de inteligência artificial, né? E aí, por exemplo, uma matéria onde mostra que o sistema de inteligência artificial de Elon Musk derrota jogadores experientes de Dota 2, que é um esportes, né? Um jogo de esportes virtual, né? Online. E aí, pode passar, por favor, Regiane? E aí eu entro um pouquinho na ciência e a tecnologia de forma paralela, né? Nós temos aqui um estudo importante de um colega, João Claudino, publicado em 2019, uma revisão sistemática, publicado em um grande periódico, Sports Medicine Open,
que mostra como que a tecnologia pode ajudar essa prática esportiva. E aí, fazendo um link com o Elon Musk, né, que é uma grande autoridade aí, com o Neuralink, com diferentes plataformas de inteligência artificial, nós observamos que a inteligência artificial, ela, apesar de ser uma perspectiva antiga, né, já de certo modo desenvolvida há boas décadas, ela tem se tornado mais presente hoje na vida esportiva, né, de modo que hoje é possível a gente, por exemplo, verificar revisões sistemáticas e meta-análises sobre o tema, mostrando a importância da utilização da inteligência artificial em diferentes sistemas ou diferentes abordagens, por exemplo, na prevenção de lesão. E aí nós temos aqui nessa revisão sistemática do professor João Claudino, que as redes neurais artificiais, elas têm sido aí a abordagem de inteligência artificial mais utilizada quando a gente pensa em prevenção de lesão. Ok, mas como que as pessoas fazem isso? Basicamente, a lesão hoje, obviamente, ela é multidimensional, ela é multifatorial. Envolve desde questões genéticas até cargas de treinamento. E quando eu falo cargas de treinamento, eu falo, por exemplo, as respostas de uma distância percorrida de um atleta, o que a gente chama de carga externa, as respostas fisiológicas, as respostas psicofisiológicas perante essa carga externa, que, por exemplo, é o que o Gabriel falou, né? Os frequencímetros, a frequência cardíaca média, a frequência cardíaca máxima, que a gente chama de carga interna desses jogadores, ou jogadoras, né? Ou atletas de modalidades individuais. E aí a gente fazendo um mapeamento de todos esses fatores, ou grande parte desses fatores que influenciam na lesão, imputando esses fatores dentro de uma máquina, né, de um sistema de inteligência artificial, e pedindo como output uma probabilidade de ter ou não ter a lesão, nós temos visto que isso tem influenciado significativamente na prática profissional de preparadores físicos, fisiologistas e membros de comissão técnica em diferentes modalidades. Aqui nós vemos, por exemplo, o basquetebol, o handebol, o futebol, entre outras modalidades. Pode passar, por favor? Esse exemplo de estudo é um estudo publicado na Europa, num importante periódico, PLOS-ONE, que mostra que durante uma temporada toda de futebol, né, usando dados de GPS, que é um sistema de posicionamento global, muito utilizado em diferentes clubes de futebol, seja no Brasil, seja na Espanha, seja em todo o mundo, né, quando trabalha com esporte, nós temos visto que essas dosagens de carga, e nesse caso uma carga externa, atrelada à tecnologia e ciência, como, por exemplo, a utilização de inteligência artificial na sua técnica de machine learning. Nesse estudo, eles conseguiram evitar 9 das 14 lesões possíveis de serem detectáveis. Por que das 14 possíveis? Né? Porque tem lesões que nós não conseguimos detectar, por exemplo, uma lesão de contato, né, onde o jogador ele tem ali uma chegada no jargão comum da prática, onde acaba ocorrendo uma lesão. Isso não é possível da gente detectar, né? As lesões possíveis de serem detectadas, por exemplo, é uma nutrição ruim, um excesso de carga de treinamento, uma pouca variabilidade de carga de treinamento ao longo do processo. Então, nós temos aí nesse estudo um exemplo de redução de aproximadamente 77% dos custos desse clube de futebol, desses clubes de futebol que utilizaram essa técnica. E quando a gente fala, por exemplo, em futebol, reduzir esses custos de 77% pode chegar a milhões de euros, ou mais de milhões de reais, né? Então, nós temos aí uma importância significativa dessa vertente dentro da prática esportiva. Pode passar, por favor? Ao passo que a tecnologia e a utilização, por exemplo, da inteligência artificial, ela também tem sido destaque para a otimização da performance esportiva, né? E aí nós temos também a presença das redes neurais artificiais, seguidas das árvores de decisão, Markov Process, Support Vector Machine, logística bayesiana, K-means clustering, entre outras análises, que vão nos fornecer importantes insights ou ideias sobre a performance dos jogadores por meio da inteligência artificial. E muitas vezes essa performance ela atinge elementos táticos técnicos também, não só físicos. Pode passar, por favor? Nós temos aqui um exemplo, né, desses estudos que utilizaram a inteligência artificial para melhora da performance tática dos jogadores, ou para análise da performance tática espaço-temporal dos jogadores.
E nós temos visto que o comportamento dos jogadores e das equipes, quando observado várias vezes e no confronto com diferentes oponentes, eles são suscetíveis de exibir padrões de jogo. E esses padrões de jogo, eles podem ser muito bem auxiliados em termos de análise, observação e interpretação por meio, por exemplo, da inteligência artificial, que tem tomado muito espaço na prática esportiva, e nós temos que considerar isso hoje no desenvolvimento dos nossos treinos, das nossas ideias de jogo e no processo de treinamento a longo prazo desses atletas. Pode passar, por favor. Aqui eu gostaria de passar um vídeo, Regiane, o vídeo 1, que mostra, por exemplo, a utilização dos dados posicionais, e isso é uma prática do nosso laboratório, juntamente com laboratórios... Isso, esse vídeo mesmo. Perfeito. Esse vídeo mostra aí, então, pode dar o play, por favor, mostra como que a gente pode utilizar, por exemplo, sistemas de utilização, né, num futuro próximo, de rastreamento, por exemplo, por um sistema Open Pose, né, e aí nós temos tenistas sendo rastreados em tempo real, né, em 3D, né, é importante destacar isso, que nós podemos ter informações interessantes sobre o comportamento desses jogadores ao longo desse jogo, né, e isso hoje nós podemos, mais uma vez, destaco que são tecnologias que estão disponíveis já, né, destaco o professor doutor Paulo Pereira Santiago, que é um professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto, que tem desenvolvido esse tipo de trabalho no seu laboratório, juntamente com o professor Dr. Sérgio Cunha, da Unicamp, Ricardo Torres, que agora está fora do Brasil, Felipe Moura, da UEL, tem diversos pesquisadores que eu fiz a questão de destacar alguns deles no final, para que vocês que estão nos assistindo possam procurar esses pesquisadores, para além de nós aqui desse painel. Mas aqui nós vemos alguns sistemas de rastreamento onde a gente vê, por exemplo, aplicações de força em diferentes sentidos, né, em diferentes modalidades esportivas, por meio de câmeras de vídeo e rastreamentos em tempo real. Pode passar um pouquinho o vídeo, por favor, Regiane, se possível, para a gente otimizar o nosso tempo aqui. Aí nós temos, por exemplo, no futebol, né, todo um rastreamento em formato 3D, o que é muito difícil a gente observar hoje na prática profissional. Então, talvez esse seja um futuro muito próximo. Pode voltar para os slides, por favor, Regiane? Para a apresentação de slides. A gente estava no slide 13. Isso. Aqui nós temos também um fato de um colega, né, o professor mestre Bruno Bedo, que hoje ele é doutorando na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, pelo programa de reabilitação e desempenho funcional, está terminando seu doutorado, e também é cientista de dados da Globo, né, dentro do departamento do Cartola Futebol Clube, para vocês verem que como um fato de que a ciência de dados, data science, né, chamado, ele tem sido muito importante em diferentes segmentos do esporte, seja ele na prática profissional, na linha de frente, ou as pessoas que estão de staff, né, em diferentes segmentos, por exemplo, no Cartola, que gira um mercado muito grande no Brasil e fora do Brasil, fazendo uma previsão da performance dos jogadores, para que as pessoas possam instalar ou convocar os jogadores com mais assertividade, né? Então, para isso tem diferentes sistemas aí, o Gato Mestre, que as pessoas acabam pagando uma mensalidade para ter acesso a essas previsões que um cientista de dados, que é formado em educação física, mas tem atuado nesse segmento, né? Por isso que as pessoas às vezes confundem, a educação física só faz uma coisa, não, a educação física tem um leque de opções muito grande, e hoje a ciência de dados, a ciência da computação tem também sido um grande colaborador da educação física em diferentes áreas do conhecimento. Pode passar, por favor. Então, a tendência, né, que eu falei para vocês, eu mostrei ali aquele vídeo que já foi mostrado, não precisa mostrar de novo, mas é um vídeo que mostra aí os jogadores sendo rastreados em 3D, né? Então, isso é muito interessante, pensando na prática do futebol, porque a gente consegue ter insights em diferentes planos, né? Então, num plano vertical, num plano horizontal, e tem uma análise mais reprodutiva e mais representativa, do movimento desses jogadores, e mais importante, com uma acurácia melhor.
né, errando cada vez menos. Então, esses sistemas eles estão tomando muito espaço dentro da prática profissional, seja ele no futebol, seja ele no basquete, em outras modalidades esportivas. Pode passar, por favor? Aqui mais um exemplo da tecnologia auxiliando aí a FIFA, ela está testando o uso da inteligência artificial no VAR, né, que para melhorar essa precisão dos impedimentos, nós temos visto grandes problemas aí no sistema da utilização do VAR no futebol, então o uso da inteligência artificial talvez possa ser uma alternativa perante a isso, né? Nós temos aí, por exemplo, uma entrevista na ESPN, feita pelo professor Dr. Felipe Moura, que mostra que esses sistemas eles podem errar até 1 metro, né? Então, poxa, quanto será que o sistema do VAR está errando? Isso não é informado ainda para todos os espectadores e a gente precisa fazer esse cheque completo para que a gente tenha cada vez mais assertividade dentro desses sistemas. Talvez a inteligência artificial seja uma alternativa. Pode passar, por favor? Nós temos também aí alguns exemplos, por exemplo, o professor Paulo Santiago, da USP, usando as redes neurais artificiais para classificar padrões de corrida em esteira ergométrica em esportes de alto rendimento. Acabaram de ganhar um prêmio nos anais de Encontro Nacional da Inteligência Artificial e Computacional. Então, também gostaria de deixar publicamente o parabéns, com um excelente trabalho, que vocês podem ver no próximo slide. Pode passar, por favor. Que a aplicação, aí nós temos um estudo teórico de Lieberman, em 2010, na Nature, que é um dos maiores periódicos que a gente tem científicos, com um altíssimo fator de impacto. A gente vê o comportamento aqui da pisada de um corredor, né, e a aplicação de força em diferentes momentos dessa pisada, e essa curva da direita do Lieberman et al. É uma curva teórica, e aqui, por meio dessa esteira, inteligência artificial desenvolvida com baixo custo pelo Laboratório de Biomecânica e Controle Motor da USP, liderado pelo professor Paulo Santiago, a gente vê essa curva acontecendo mesmo, ou seja, agora não mais teórica, mas uma curva com dados reais, utilizando a ciência da computação, utilizando a inteligência artificial nessa melhora do entendimento da aplicação de força em diferentes momentos da pisada, podendo ajudar na prevenção, por exemplo, de lesões. Pode passar, por favor? Ainda nós temos dentro dessa esteira, né, de tendência, de futuro, a utilização da realidade virtual, né, que é diferente da realidade aumentada. Enfim, a realidade virtual, ela refere-se a um ambiente simulado por computador que visa induzir a sensação de estar mental ou fisicamente presente em algum lugar. Por exemplo, nessa imagem, e aí nós temos um artigo publicado na revista Virtual Reality, que é um importante periódico, uma revisão também de literatura. Aqui nós temos uma imagem onde mostra uma pessoa correndo na esteira, mas olhando uma tela onde tem companheiros, onde tem concorrentes, atletas que estão disputando essa corrida com ela, e durante esse processo tem sido registrado a performance, aspectos psicofisiológicos, aspectos fisiológicos, a curto prazo, a médio prazo. Então, assim, são aspectos que são muito interessantes. Pode passar, por favor, indo para o final. Regiane, pode passar, por favor. Aqui um exemplo no futebol, dessa realidade virtual, né, as coisas acontecendo aí, o jogador com um óculos e o jogo acontecendo na frente dele. Pode passar, por favor. E aí, finalizando, né, um ciclo que se repete, né, com reflexões. Então, cabe muito aos profissionais que trabalham com isso ter o processo criativo da imaginação. Depois, isso passar por uma pesquisa dentro da universidade, pesquisadores, profissionais, para o desenvolvimento tecnológico ser presente nesse processo, com os resultados da pesquisa, e aí dando visibilidade, qualidade, vitórias, lucro, dependendo de que segmento a gente pode trabalhar. Pode passar, por favor? Aqui alguns pesquisadores no Brasil que trabalham sobre isso, o professor Paulo Santiago, Sérgio Cunha, Paulo Rufino. Quem quiser dar print, né? Exatamente. Gabriel, pode dar aí, depois pesquisar no Instagram, entrar em contato, procurar obras também, né? Exatamente, Matheus. E aí agradeço, né? O último slide de agradecimento, agradeço a todos aí pela paciência, agradeço aí pelo espaço, espero ter contribuído ao pouco, mas o que fica de mensagem é
ter a imaginação, ter o processo criativo, não ficar restrito a questões econômicas, né, somente. Verdade. Então, muito obrigado aí, Matheus, a todos. Opa, que é isso, a gente que agradece, a gente aprendeu muito também, já tínhamos aprendido com o Gabriel, agora com o Rodrigo Aquino, a gente falou sobre a utilização da ciência e tecnologia, também na prevenção de lesão e na performance esportiva, mas a gente também teve uma aula da evolução tecnológica e como a tecnologia está sendo utilizada de forma presente no esporte, mas no âmbito concreto, principalmente. Outro fator que pode ocasionar lesão, não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, é o fator psicológico também. É um motivo de causa de lesão também nos atletas. Não é isso, Rodrigo? Com certeza, Matheus. Na verdade, acho que é tão importante quanto, ou até mais importante do que aspectos fisiológicos, né? Dependendo do momento. Acho que isso a professora Rosângela vai poder nos ajudar bastante, né, Matheus? Exatamente, é exatamente por isso que eu toquei no assunto, porque agora vem a professora Rosângela Vieira, que vai trazer, psicóloga esportiva e clínica, a preparação psicológica no esporte de alto rendimento a partir da própria tecnologia e da ciência também. Rosângela, seja muito bem-vinda, eu estou ansioso para ouvir você, para que você possa nos explicar e falar um pouco sobre como a psicologia no esporte ela está envolvida também com essa parte tecnológica. Eu queria, obviamente, saber da ciência, do ponto de vista, como isso tem funcionado no dia a dia das modalidades esportivas de alto rendimento. Lembrando, antes de você responder, professora Rosângela, que nós estamos aqui na APEC, é o 25º seminário da APEC, e a gente agradece mais uma vez o convite para participar, para moderar esse painel sobre ciência e tecnologia no esporte de alto rendimento. Painel que tem o apoio da Action Run, uma empresa de brasileiros em Barcelona, empresa especializada em preparação física personalizada. Então você pode acessar o site, pode trazer aqui para a gente, obviamente, a sua experiência e participar da Action Run com uma preparação física personalizada direto de Barcelona. E agora nós vamos conversar, como eu disse, com a professora Rosângela. Muito bem-vinda, professora. Que novidades do ponto de vista da psicologia também e da ciência. Não se preocupe. Muitas vezes, uma variável que acontece de forma muito intensa, principalmente nas jogos, é importante a gente estar podendo refletir sobre como acontece essa preparação psicológica, né, dos peritos aí, de todas as modalidades esportivas, não só o futebol, mas outras modalidades olímpicas. E aí, Rejane, por gentileza, se você puder, né, começar as slides. Essa informação no dia 30. Esse Rejane? ponto de liderança da petância. Só essa informação de transmissão. Tem algum microfone aberto que não é o da professora Rosângela? Não sei se tem como gerenciar isso daí. Tem algum microfone aberto. É preciso prestar atenção nisso daí. Opa, pronto. Tá ouvindo, Rosângela? Obrigada, Matheus. Está Nada, jóia. que é isso. Manda bem, Rosângela. Todo mundo ansioso para ouvi-la. Tá jóia, obrigada. Vamos lá. Rejane, por favor, pode passar para o próximo? Eu trouxe essa imagem porque a psicologia é uma ciência que muitas vezes ela está ali escondida, né? Ela não trabalha de forma tão protagonista, mas eu acredito que é uma variável que, se conhecida e se realmente o atleta, as pessoas que estão envolvidas com o esporte, começam a perceber como é o trabalho do psicólogo e observam isso de forma efetiva na prática, elas começam a ter um olhar diferente. Então, geralmente o atleta, ele precisa fazer essa regulação emocional, ele precisa aprender a lidar com esse cérebro-emoção e esse cérebro-cognição, porque ele toma decisões sempre durante os jogos, durante os treinamentos, ele lida com pressão interna, pressões externas, e aí essa variável da psicologia vai potencializar esse mundo interno do atleta, para que ele não só se auto-perceba, ele faça o processo de autocompreensão, mas também que ele saiba lidar com tudo o que acontece na vida dele, seja uma pressão de um técnico, seja uma pressão de família, seja a pressão da torcida, seja alguns pensamentos inadequados, distorcidos que ele mesmo promove na vida dele. Então, a psicologia ela vem trazer uma riqueza aí
desse conhecimento desse mundo abstrato. E que muitas vezes, na hora da decisão, é essencial esse atleta ele ter esse domínio daquilo que ele vai realizar. Porque as estratégias cognitivas, elas acontecem a partir da regulação desse cérebro emocional. E aí, durante os meus trabalhos, eu costumo até pedir aos atletas que façam um desenho do cérebro, e aí a gente pense no cérebro do hemisfério direito, o cérebro emoção, e o cérebro do hemisfério esquerdo, o cérebro razão, que é justamente essa integração que vai fazer o sucesso na hora da tomada de decisão. Se um atleta ele aprende a regular esse cérebro emoção, aquelas emoções ruins como raiva, como tristeza, como decepção, ele vai conseguir potencializar no corpo dele respostas fisiológicas que realmente sejam assertivas, que sejam respostas que ele faz durante o treinamento e na hora da execução na competição, ele vai exercer isso com mais facilidade. E aí eu trouxe o formato aí da apresentação para vocês conhecerem como é que a nossa área trabalha. Por favor, Regiane, pode passar. Antes de iniciar, eu queria, assim, falar sobre a importância das pessoas entenderem que a preparação psicológica, ela deve ser realizada por um profissional de psicologia, credenciado ao Conselho Regional de Psicologia, ao Conselho Federal de Psicologia, a partir de um planejamento que pode ser de curto, médio ou longo prazo. Esse planejamento ele vai acontecer com um calendário esportivo de cada modalidade. A avaliação ela é estruturada. O que é que a gente pode pensar sobre isso? A gente faz uma avaliação inicial para traçar o perfil do atleta ou o perfil daquela equipe. A partir da avaliação, a gente analisa todos os dados e com essa análise a gente vai traçar um diagnóstico. Diagnóstico não no sentido de transtorno, diagnóstico no sentido de saber o que é que aquele atleta, o que é que aquela equipe precisa ser treinada mentalmente. Então, a partir desse diagnóstico, a gente começa o treinamento psicológico, nesse processo de treinar não só o cérebro-emoção, como também treinar o cérebro-razão. Então, a gente trabalha com as técnicas psicológicas, né? Essas técnicas são baseadas em princípios teóricos e científicos, não são técnicas muitas vezes inventadas, né? Elas são realmente prescritas, fundamentadas cientificamente, e a preparação psicológica ela é uma ciência. Ela é realizada de maneira efetiva, de maneira séria, comprometida. Pode passar, Regiane. O que faz o psicólogo do esporte, né? Os psicólogos do esporte e do exercício procuram entender e ajudar atletas de elite, atletas de alto rendimento, crianças, indivíduos física e mentalmente incapacitados, idosos e praticantes em geral, a alcançar o desempenho máximo, satisfação pessoal e desenvolvimento por meio da participação. O fato de uma equipe, de um clube, de uma confederação, federação, ter um psicólogo esportivo, isso não quer dizer que não vai existir problemas. Então, é importante enfatizar isso, porque do mesmo jeito que a fisioterapia e outras ciências fazem prevenções dos atletas, trabalham com técnicas para tentar diminuir esses problemas, a psicologia também trabalha dessa forma. O fato de um atleta estar tendo psicólogo no grupo ali, na equipe com ele, não quer dizer que não vai existir problema nenhum. Pelo contrário, quer dizer que os problemas vão ser intermediados e orientados a partir de um profissional aí, que é uma ciência a mais, que vai ajudar aquele atleta a potencializar esse mundo interno para que ele saiba resolver os seus problemas. A gente trabalha também orientando os técnicos, orientando todos os profissionais da equipe multiprofissional, orientando torcida, orientando família. Então, o nosso trabalho é voltado, como o trabalho dos outros colegas que apresentaram aqui, com o foco no atleta. Porém, a gente faz essa orientação a partir de todas as pessoas que trabalham com aquele atleta também. Por favor, Regiane, pode passar. Esse planejamento foi um planejamento desenvolvido no ano de 2003. Eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo sobre treinamento esportivo. E aí, nessa pós, eu desenvolvi no final um planejamento onde envolvia os períodos de competição, né, que são os períodos antes da competição com a preparação, período competitivo e pós-competitivo. Dentro desses períodos, a gente modula um planejamento onde vai existir técnicas, tanto técnicas tecnológicas como técnicas escritas, verbais, e vai obedecer estritamente uma estrutura. Então, o fato do psicólogo trabalhar com fala e trabalhar com escuta não quer dizer que ele não trabalhe com ciência ou que ele não trabalhe com processos concretos. E aí eu venho trazer para vocês como isso acontece na prática. Por favor, Regiane, pode passar.
Geralmente, o treinamento de habilidades psicológicas, ele é realizado, né, como eu falei, nas habilidades cognitivas e emocionais. Vamos trazer aqui algumas habilidades, né, em relação à questão da cognição, não são só essas. Memória, atenção, percepção, tomada de decisão, que é uma habilidade muito falada no meio esportivo, nas ciências do esporte, resolução de problemas, planejamento, flexibilidade cognitiva, entre outras. E nas habilidades emocionais, ansiedade, motivação, autoconfiança, persistência, autoconhecimento, paciência, empatia, e aí existe também outras habilidades emocionais. Então, o nosso trabalho, ele é fundamentado a partir da preparação mental nessas habilidades. Quando a gente faz a avaliação que determina o diagnóstico de necessidade daquele atleta e daquela equipe, vamos começar a fazer técnicas específicas para que a gente atinja um aprimoramento, um desenvolvimento melhor em cada habilidade que foi realmente selecionada dentro daquela avaliação. E aí o atleta, ele vai aprender essas técnicas e ele vai utilizar essas técnicas no treinamento e na competição. Uma das coisas que eu falo muito para os meus atletas é a importância deles entenderem que o treinamento mental tem que acontecer juntamente com o treinamento físico, o treinamento de estratégias táticas, o treinamento na área da nutrição, na área da fisioterapia. Então, o treinamento mental ele tem que ser todos os dias. Ele não pode aliviar, ele não pode entrar na zona de conforto e esquecer de treinar a mente dele ali todos os dias. Ele precisa sempre associar o treino mental com o treino físico, com o treino técnico. Quando ele entende isso, ele começa a disciplinar as técnicas na prática, ele começa a potencializar, de certa forma, ali o rendimento, porque existe o treinamento nas outras variáveis, e ele vai conseguir realmente ser um atleta de sucesso, de excelência. A gente hoje não concebe mais um atleta de alto rendimento não preparar a sua mente, não potencializar as estruturas internas, porque é no momento da avaliação, onde ele vai competir, que aquela variável ela vai ser fundamental também para que ele consiga executar a psicomotricidade dos movimentos dele na hora da partida. Pode passar, Rejane, por favor. E aí, algumas intervenções que a gente vai estar realizando aí, principalmente nesse momento da pandemia, e vai estar utilizando recursos para que a gente consiga ajudar esse atleta a fazer a preparação mental dele. A gente vai fazer o atendimento individual ou em grupo através das plataformas de videochamadas. Agora a gente teve, né, uma flexibilidade maior, então existe já alguns treinamentos que estão sendo feitos em loco nos clubes. E aí, enquanto a gente não tinha essa possibilidade, a gente foi utilizando agora na pandemia esses recursos tecnológicos. Nós trabalhamos também com algumas técnicas de meditação, que são técnicas que são desenvolvidas através de aplicativos digitais. Então, a gente pode baixar ali, né, no celular do atleta, ele vai aplicando essas técnicas diariamente na casa dele e a gente vai fazendo a manutenção delas nas sessões. E quando ele condiciona o cérebro para que o cérebro aprenda aquelas técnicas, ele vai conseguindo trazer aquilo ali de uma forma mais tranquila na prática dele. E aquilo ali vai ser realizado de forma automática. Além de técnicas de meditação, alguns aplicativos para reduzir a ansiedade. Então, a gente também vai ofertar ao atleta para que ele consiga conhecer esses aplicativos, ele faça o seu autotreinamento e ele vai realizar isso também de uma forma contínua. E aí eu trouxe o biofeedback e o neurofeedback, que são os instrumentos tecnológicos que estão sendo mais falados, né, ultimamente. E aí o biofeedback, ele é um eletrodo que a gente coloca na orelha do atleta, conecta no computador e, através da respiração cardíaca, através desses movimentos de respiração, o atleta vai aprendendo a respirar de forma correta para que ele reduza de forma mais rápida a ansiedade, o nível de estresse, de raiva e de emoções ruins. O neurofeedback, através de eletrodos, você pode também potencializar ele, colocando ele no cérebro do atleta, e ele vai, através de imagens, treinar todo aquele processo aí de tomada de decisão, de estratégia cognitiva assertiva nesse aparelhozinho, né, que é conectado no cérebro dele, e ele vai potencializar um desenvolvimento nessas habilidades tanto cognitivas quanto também emocionais. Pode passar, Rejane, por favor.
E aí, para finalizar, porque eu estou aqui cronometrando o meu tempo, porque psicólogo gosta muito de escutar, gente, mas também gosta de falar. E aí, como a gente tinha um tempo, eu coloquei aqui o cronômetro. Para finalizar, eu queria só divulgar um pouco, né, o trabalho que é feito aqui em Pernambuco. Tem esse livro que foi lançado por mim em 2018. É um livro que fala sobre preparação psicológica de atletas do alto rendimento, desde o planejamento, periodização até a intervenção. E esse livro, ele é um livro que vem para ajudar não só atletas, mas também as pessoas que trabalham nesse contexto esportivo, os técnicos, a conhecerem como é o trabalho da psicologia, que realmente é uma preparação científica, uma preparação que acontece de fato. Alguns jogos que também foram criados aqui, né, que são jogos de tomar a decisão no esporte. É um jogo mais voltado a um jogo de tabuleiro. Pode passar, por favor, Rejane. O alfabeto do atleta, que trabalha algumas habilidades como confiança, como percepção, tomada de decisão. O dado das emoções também é outro jogo que vai trabalhar especificamente nas habilidades emocionais. Então, são algumas estratégias que foram criadas aqui em Pernambuco que a gente vem utilizando e vem tendo resultados positivos no treinamento e durante a competição também em relação a essa parte psicológica dos atletas. E aí, eu acredito que... Pode passar, por favor, Rejane. É o último slide, só para eu deixar meus contatos. Esse curso, gente, é o primeiro curso de formação em saúde mental no esporte e atividade física totalmente online. Começou agora, em agosto, vai até dezembro. E a gente vai ter a segunda turma no próximo semestre. É um curso que ele é aberto não só para psicólogos, mas também para educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, onde a gente vai discutir o que é saúde mental no esporte e atividade física. Então, a gente vai estar integrando várias ciências e aí fomentando a importância da gente conseguir pensar esse atleta de uma forma holística. Realmente, esse atleta como um todo e não como partes. E aí, para finalizar, agora sim, tem aí os meus contatos, meu Instagram, quem quiser me seguir para acompanhar aí os trabalhos, os eventos também que eu realizo. Queria agradecer novamente a atenção de vocês, a oportunidade, e espero aí que tenha ajudado de alguma maneira. Mas ajudou demais, Rosângela, pode ter certeza, porque foi realmente algo inspirador, né? Aí eu tenho uma pergunta para você, Rosângela, como é que a psicologia, o psicólogo atua na psicologia do desporto, do esporte propriamente? Eu sei que você falou da atuação, digamos, profissional no dia a dia, mas em que, por exemplo, a psicologia do esporte, do ponto de vista do psicólogo, diferencia da psicologia clínica? Em outras palavras, na psicologia clínica, você espera o paciente chegar a você. Do grupo ou do profissional, você chega no esporte até o atleta, até o jogador, até o profissional do desporto, por assim dizer. E isso é uma diferença também? Isso digamos, traz algo de novo para o psicólogo, que ele tem que saber diferenciar a proatividade propriamente para chegar no profissional? Boa pergunta, Matheus, obrigada. Realmente, um psicólogo esportivo, ele além dele ser clínico, no sentido dele ter a formação clínica, de saber muito bem conhecer a pessoa, traçar a avaliação inicial ali e trabalhar as habilidades pessoais, ele não vai ser apto a entender as questões esportivas, porque ele não é especialista nisso. Então, quando for para a variável de esporte, ele pode não conseguir ajudar de uma forma tão assertiva. E o psicólogo esportivo, ele vai ter essa capacidade clínica e ele vai conhecer as habilidades esportivas envolvidas ali naquela modalidade. Então, ele vai conseguir trabalhar isso, respeitando aqueles períodos que eu falei, pré-competitivo, competitivo e pós-competitivo. E ele vai ter propriedade, porque quando ele escutar os problemas, as queixas do paciente, que é o atleta, ele vai saber dimensionar que tipo de estratégia efetiva vai ser realizada para que aquele atleta consiga ser ajudado de forma breve. Então, na psicologia clínica, isso pode acontecer de uma forma mais lenta. E na psicologia esportiva, a gente vai o quê? Utilizar estratégias dinâmicas, onde o atleta ele vai ser realmente ajudado no tempo ali que muitas vezes é curto, né? Porque às vezes o técnico chega para mim e faz assim: Rosângela, eu quero essa equipe aqui unida daqui a um mês. A gente vai começar a competição e aí se vire. E aí a gente vai ter que realmente, né, ter muita criatividade, ter muita estratégia para potencializar isso naquele tempo breve. Então, o psicólogo esportivo, ele realmente é mais dinâmico, ele é mais ativo, ele está mais preparado para trabalhar com atleta do que um psicólogo de formação apenas clínica.
Com certeza. E você falou de tomada de decisão, ou pelo menos trouxe a possibilidade de jogo de tomada de decisão. O psicólogo, ele tem esse dever de clarificar a mente, provavelmente, de esclarecer a mente do tomador da decisão no esporte, para que faça realmente a melhor tomada, por assim dizer, apesar da redundância, me perdoe. Mas acho que é por aí também, né? Porque na vida a gente toma decisão uma atrás da outra, e no esporte com até mais frequência ainda, porque o tempo é mais curto, a dinâmica é maior. Isso, exatamente isso. Tomar a decisão é uma habilidade que eu trabalho muito com os atletas. Tomar decisão, gente, requer muito da mente. É algo complexo. E não só tomar decisão, porque quando a gente toma decisão, a gente teoriza a estratégia. O momento de você tomar a decisão, que muitas vezes é delicado. Às vezes a decisão ela é muito positiva e funcional, mas o momento não foi adequado. E aí acaba gerando consequências ruins. Então, tomar decisão ela acontece quando o cérebro ele consegue estar regulado emocionalmente. E aí, para que o atleta tenha essa estratégia cognitiva melhor, a gente precisa atuar nessa regulação emocional. E é isso que ele tem que entender. Enquanto ele não regula a emoção, a tomada de decisão dele não vai ser tão assertiva como poderia ser. E por falar em tomada de decisão, Rosângela, muito obrigado. Rosângela Vieira, psicóloga esportiva e clínica, a preparação psicológica no esporte de alto rendimento a partir da tecnologia e ciência. Nós agora vamos conversar justamente sobre a tomada de decisão do treinador de futebol profissional com o Nilson Correia, como a tecnologia, como a ciência auxiliam na tomada de decisão de alguém que tem um cargo tão importante de lidar com vidas, seja pessoalmente, seja profissionalmente, dentro do esporte, como um treinador no futebol profissional. Um esporte de altíssimo rendimento, com muita cobrança, com muita pressão. Nilson também foi ex-goleiro aqui do futebol pernambucano, com passagem pelo Náutico, pelo Santa Cruz, jogou muito tempo em Portugal. Então, onde você estiver, seja em Barcelona, seja na Espanha, seja aqui no Brasil, vocês podem participar, mandar perguntas também. Nós vamos conversar com o próprio Nilson a partir de agora. Lembrando que esse painel tem o apoio da Action Run, uma empresa de brasileiros em Barcelona. É especializada em preparação física personalizada. Portanto, obrigado, Action Run, por acreditar no esporte, na ciência e na tecnologia como auxiliadores do mundo esportivo, por assim dizer. Porque auxilia, não é, Nilson? Bom dia a você aqui no Brasil, boa tarde para quem estiver na Espanha. A tecnologia e a ciência estão cada vez mais próximas do treinador de futebol. Era visto antigamente como algo alheio, agora é frequente. Está à mão do treinador, não é isso? Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os participantes. Chamo-me Nilson, sou treinador de futebol, sou natural de Vitória do Espírito Santo, tenho aqui um conterrâneo, Rodrigo Aquino, sou de Vitória, sou ex-atleta profissional de futebol, tive a oportunidade de jogar em alto nível, estive em Portugal por 14 anos. Nilson, você está me ouvindo, Nilson? Estou. A gente não está te vendo. Ok. Agora. Agora. Pronto. Então, e hoje, apesar de ser brasileiro, a minha formação de treinador, ela é portuguesa, que hoje é uma das melhores, se não a melhor escola no mundo. E antes de parar, fui fazendo as minhas formações, né, as minhas licenças que eram necessárias na UEFA, pela UEFA, não é? Em Portugal. E hoje sou treinador, estou no Brasil há 2 anos. Nesse momento estou em Recife, onde resido. E acho que é um tema muito interessante para ser abordado. Foge-me até palavras depois de grandes profissionais terem falado, terem participado, terem dado a sua contribuição. E vejo o quanto, não é, a importância desses profissionais, cada um na sua área, da nutrição, fisiologista e a psicóloga, a importância que eles têm para o futebol hoje. E eu pude, como atleta, hoje compreendo quão grande é a importância deles. No passado não se tinha muito isso, né? Sim. Não dava-se a devida importância à nutrição, no esporte,
no futebol, né, em específico, e em especial a psicologia, né? E até hoje nós lutamos com essa cultura do futebol, falando da psicologia. Em muitos clubes olharam o psicólogo como um guru, né? O time está mal, traz um psicólogo. O time não está rendendo, vem numa sequência ruim, traz o psicólogo. Como se o psicólogo fosse resolver todos os problemas ali com a varinha mágica. E eu entendo a importância do psicólogo no futebol, falando de forma específica, não vou falar do esporte, todas as modalidades, mas do futebol. Eu acho que todos os clubes deveriam ter um departamento de psicologia. Porque isso é uma questão de confiança, de muita importância, de se conhecer o atleta, de saber que o emocional do atleta, estando bem, influencia no seu rendimento, estando mal, vai influenciar no seu rendimento de forma positiva ou negativa. Mas, infelizmente, ainda nós vivemos no futebol, enquanto nós, treinadores, temos buscado conhecimento, temos buscado melhorar as nossas capacidades e acompanhar a evolução, né, do futebol. Os nossos dirigentes, eles não fazem essa questão e isso atrapalha muito esse desenvolvimento da psicologia no futebol. Agora, Nilson, uma área que a gente estava conversando, inclusive antecipadamente, é sobre a questão da análise de desempenho. Hoje, a ciência da análise de desempenho está bastante difundida, com tecnologia, seja através de dados, na metragem e física também de atletas, seja propriamente no scout, nas estatísticas com número de passe, com posicionamento, questão tática também. Eu queria que você falasse um pouco como é que isso chega até o treinador de futebol. Como é que essas informações chegam até o treinador de futebol para que ele tome a decisão? E como é que você vê quem atua, quem milita, o que é que falta, o que é que está bom, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa ajustar nessa área da análise de desempenho como um todo? Olha, eu entendo, isso foi muito importante para nós, né, os analistas, a entrada deles, todos esses equipamentos, ferramentas que nós temos, para que tenhamos acesso aos números, né? Mas o mais importante que é preciso frisar, e é algo que eu tenho debatido com alguns treinadores renomados, e temos chegado a esse consenso de que, para além dos números, nós precisamos de outras informações para além dos números. Os números ele têm a sua importância, mas eles são frios. Não nos dá um padrão exato daquilo que é, por exemplo, o meu adversário ou a minha equipe. Não é? Porque o jogo ele é muito dinâmico. Por exemplo, um analista vai trazer para mim assim: olha, mister, a equipe adversária que nós vamos enfrentar, fui ver o jogo, eles atacaram 15 vezes pela direita e 6 vezes pela esquerda. Um exemplo. No jogo seguinte, nada me garante que esse time vai ter esse mesmo comportamento. O que eu preciso que o meu analista entenda? O meu analista ele precisa entender do que é um modelo de jogo, o que é uma ideia de jogo. E a partir desse conhecimento, desse entendimento dele conhecer o que é o modelo de jogo, ele consegue extrair, ele consegue trazer para mim informações fidedignas de padrões comportamentais daquele time mais real. E aí os números vão ter a sua importância acoplado à ideia de jogo do meu adversário. Então, se o analista ele não consegue compreender, ele não consegue entender o que é modelo de jogo, a análise dele não é muito rica. Não vai me ajudar muito. Um exemplo, ele vai ver o meu adversário e se ele compreende o que é um modelo de jogo, se ele consegue compreender qual é a ideia de jogo daquele time, daquele treinador, ele vai trazer para mim
Por exemplo, olha, mister, a plataforma que eles usam, um exemplo, é um 4-3-3, não é? Tendo em vista que ele entrou nesse 4-3-3 com dois beiradas, vamos colocar esse exemplo, com dois beiradas bastante agudos, velozes, né, que dão bastante profundidade. Ok. O comportamento padrão desse time é um. Sim. É um time que vai buscar o quê? Muita profundidade. Pouca bola no pé, pouco passos curtos e vai usar muito espaço em profundidade. Então, serão movimentos de receber bola em profundidade. E aí, vamos supor que no segundo tempo, esse time está ganhando 1-0, 2-0, e aí ele substitui esses dois beiradas por dois beiradas mais tecnicistas. Uhum. Ou pode usar ali dois meias atacantes abertos. Isso já me sinaliza que já não terá muita profundidade, mas já terá um jogo mais apoiado. Então já mudou o padrão. Então acaba auxiliando, de fato, né, Nilson? Claro, a tecnologia, a ciência hoje tem quando é importante isso que você trouxe também, quando bem direcionado, quando bem contextualizado. Não dá para simplesmente, como disseram os outros palestrantes, como disse o Rodrigo, como disse o Gabriel, como disse a Rosângela, para tratar o desportista ou o caso alheio ao contexto. Acho que isso é muito importante que você está trazendo, até do ponto de vista científico também. Porque hoje, por causa da ciência, enquanto existe uma briga, né, no futebol dos ex-atletas, e contra mim falo, de que os caras da faculdade, né, agora vieram e tal. Cara, quem fala isso, se soubesse a importância desses caras da faculdade, da ciência, ter vindo para o futebol, quanto eles nos ajudam, cara, nós teríamos que ser eternamente gratos a eles. Óbvio, não foram eles que inventaram o futebol. O futebol já existe desde sempre, desde, acho que 1807, que Charles Miller inventou o futebol. Mas a entrada da ciência, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou ex-atleta, e eu peguei fase no futebol que a ciência ela não estava introduzida de fato, então eu vejo o quanto eu treinei errado. Mas eu consegui chegar, porque era o que tinha de melhor naquela época, era como nós treinávamos. Sim, sim. Era aquele contexto. Mas hoje eu sei o quanto eu treinei errado. E aí eu entendo que se lá atrás estivesse a ciência dentro do futebol, eu teria sido mais potencializado ainda do que fui. E olha que você foi muito bom, viu? Muito bom goleiro, pode ter certeza disso, viu, Nilson? Obrigado. E eu compreendo que ainda seria melhor, porque eu treinaria melhor. De fato, então, de fato. Conseguiria tirar mais coisas de mim ainda que ficaram para trás, porque eu não treinei bem, né? Não treinei de forma correta. E é essa a missão, né, do treinador hoje, é indicar o caminho. E é isso que a ciência fez, né? Nós vemos a evolução do futebol dos anos 70 para hoje. Isso nos dá a ciência ela veio para nos dar uma direção de como nós treinarmos. E não treinarmos mais de forma separada, descontextualizada. Né? Eu não posso treinar a minha equipe fora do meu contexto, daquilo que é o meu modelo de jogo, a minha ideia de jogo. Não é? E é isso que nós precisamos entender, e nós ficamos um pouco atrasados aqui no Brasil nessa parte. Evoluímos muito na questão científica, mas na parte do treinador, aquilo que cabe ao treinador de usar a ciência, nós ficamos para trás. Nós estamos correndo atrás agora. Eu falo isso porque eu venho de uma escola portuguesa, de treinador, e vejo coisas que estão entrando aqui hoje que eu já vi quando eu jogava ainda. Eu já lá em Portugal. Lá em Portugal. Sim. E foi isso que me fez me apaixonar pela profissão de treinador. No meu segundo ano em Portugal, eu me apaixonei. Por quê? Porque eu cheguei lá e vi coisas diferentes que eu não vi aqui no Brasil. E aí, como eu sempre gostei muito de ler,
e muito curioso. Então, todas as vezes que acabava um treino, eu chamava o mister de lado e perguntava para ele, mister, por que esse treino hoje? Qual foi a finalidade dele? E ele me explicava. E todos os dias era aquilo, todos os treinos que aconteciam, eu fui fazendo em todos os treinadores. E todos os treinadores disseram para mim, você só não é treinador se não quiser, porque você tem liderança, né, que é algo seu que é nato, você tem um interesse e um conhecimento para jogador de futebol muito, muito grande, então vá buscar conhecimento. E foi o que eu comecei a fazer. Ler, fui fazer as minhas licenças, e eu consigo, com a minha experiência de ex-atleta, com a busca do conhecimento, converso muito com fisiologistas, com pessoas que não são ligadas ao futebol. Porque o que nós precisamos aprender? Essa rapaziada aí que vem da faculdade, ele nos ajuda imensamente em nós operacionalizarmos os nossos treinos e organizar as nossas ideias. É um método, né? Exatamente. Eles vêm preparados para isso, né? E aí, por isso nós não podemos treinar de forma descontextualizada. Aleatória, como se diz, né, Nilson? Exatamente. É o que nós vemos em alguns times no Brasil, infelizmente. Você sente que as coisas acontecem de forma aleatória. Não há um padrão. Porque não se treina de forma correta. Não é? Um exemplo. O jogo tem os seus 4 momentos. Falamos em 5, porque a bola parada também conta. Mas tem um momento, organização defensiva, organização ofensiva, transição defensiva, transição ofensiva. E aí, nós precisamos gerar no atleta, com os nossos treinos, a compreensão do atleta, da sua tomada de decisão, de qual o momento que nós estamos passando pelo jogo. Isso é muito transitório. É muito transitório. Mas o atleta tem que perceber se nós estamos num momento de transição ofensiva, ele tem que acelerar o jogo. Ele tem que ter essa compreensão, ele tem que fazer essa leitura. Se o adversário já está organizado, ele tem que fazer a leitura. Vale a pena eu acelerar o jogo se o adversário está lá organizado? Então é o momento agora da organização ofensiva. De nós circularmos essa bola, gerarmos espaço para conseguirmos entrar, quebrar as linhas, essa barreira defensiva. Ok? Mas e aí? Eu treino isso durante a minha semana? Eu preparo os meus atletas para isso? E como eu preparo eles? E aí o treinamento, ele precisa falar muito mais do que eu. O meu treino precisa falar muito mais do que eu. Então, por isso que, outra situação, nós temos que ter a consciência de que o treino que eu preparo não é para mim, é para o atleta. Então, às vezes, na minha cabeça, eu posso estar criando o treino mais XPTO que possa existir. Mas eu não vou ter um feedback interessante por parte do meu grupo, dos meus atletas. Porque foi todo XPTO para mim, porém, para eles foi complexo demais e eu não consigo gerar os comportamentos que eu desejo. Então, eu preciso preparar o meu treino, e aí é onde entra os caras da universidade que vêm, a gente senta, a gente conversa, eu exponho o que é a minha ideia de jogo, como eu quero que a minha equipe joga, e a partir dali nós vamos criar os treinos, operacionalizar essa ideia no treino. Não é? Então, aí, é dessa forma que eu consigo gerar padrões comportamentais da minha equipe, independente da plataforma que eu usar. As pessoas fazem muita confusão sistema com tática. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sistemas são números. 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1, enfim. O número que você quiser colocar, 4-2-2-2, enfim. Isso não altera... Ô, Nilson. Oi? Eu queria fazer uma pergunta, posso? Pode.
Sim. Seguinte, de acordo com o que foi falado aqui na preparação física, preparação nutricional, psicológica, como é que estão chegando os atletas para você? Eles estão chegando, os atletas mais novos, com essa preparação, ou eles continuam chegando sem essa preparação e a partir daí, quando eles entram no clube, é que eles têm que fazer isso? Cuidar da alimentação, cuidar do preparo físico, ou eles já chegam mais preparados agora? Olha, continuam chegando da mesma forma. E isso é uma questão de cultura, que nós temos que lutar muito com isso, contra isso. Um exemplo, na parte da nutrição. Cara, o atleta ele não gosta de cumprir isso. Sabe? Isso é uma luta constante. Eles precisam, nós precisamos, né? E isso tem que começar desde lá de baixo. Porque quando chega aqui no profissional, os caras estão feitos, ganham bem, acham que são donos da verdade, do mundo, e que as coisas giram em torno do umbigo deles. E você gerar esse certo, algumas situações para eles, e principalmente quando é impositória, isso é uma confusão tremenda. Agora, que tem melhorado a parte de consciência dos nossos atletas, ela melhorou. Mas ainda está muito longe, e principalmente quando você compara a Europa ao Brasil. Principalmente quando a gente faz essa comparação de atletas europeus e atletas brasileiros. Né? Os europeus, eles já têm esse padrão, já é questão cultural. Eles já vêm com essa cultura, eles entendem que isso é importante e é necessário. Se o atleta percebesse isso, o quão é importante a alimentação, a parte alimentar dele é um treino. É o complemento do treino dele. Ele treinou, ele se desgastou, ele perdeu e a alimentação vai recompor tudo aquilo. Então ele precisa. Aí o cara vai treinar, vai para o shopping andar e vai comer pizza, vai comer coxinha. Ele está arrebentando com aquilo que foi feito. E aí a probabilidade dele ter lesões é enorme. Agora, se ele segue aquilo que o nutricionista passou, né, por isso a importância, aí entra o clube, a importância do clube, de que, obrigatoriamente, os atletas fazerem as refeições no clube. É uma coisa que nós precisamos mudar no Brasil. Cara, você vai trabalhar numa empresa, numa multinacional, você chega lá de manhã e sai no final da tarde. Você passa, bem dizer, o dia dentro da empresa. E o atleta também é um funcionário. Né? Então, o atleta deveria chegar no clube, tomar café da manhã no clube, almoçar no clube, e jantar no clube, e a partir daí ele está liberado. Porque ele ganha muito dinheiro. E é verdade. Ele recebe muito dinheiro. E um atleta lesionado é um custo muito alto para o clube. Então, o clube também tem que se interessar. Mas se o clube não se interessa por isso, como é que o atleta vai se interessar? Então, tem que partir da empresa. E quando isso for gerado essa consciência, o cara só fala, fui contratado do Flamengo. O cara entra no Flamengo de manhã e só sai no final da tarde. Foi para o São Paulo. O cara chega no São Paulo, entra de manhã e só sai no final da tarde. Com treino ou sem treino, meu amigo. Não tem treino à tarde? Almoçou, vai descansar, dormir. Faz parte do complemento do treino. Ajuda na recuperação. Vai ficar aí. Colocamos a janta mais cedo, 6 horas, 5h30. Ok, depois você vai para casa. Por quê? Porque o nutricionista, ele tem essa capacidade de saber o que nós precisamos de comer, a partir daquilo que nós perdemos, daquilo dos exames que são feitos, em termos de desgaste. Ele tem essa capacidade de nos levar para nos alimentar para o quanto antes nós temos uma recuperação melhor e evitar as lesões. Mas é um trabalho de conscientização, a começar pelos clubes, em cobrar isso, porque são eles que pagam. Se eles pagam e não estão interessados que o atleta tenha uma boa alimentação, tenha um bom descanso, fica difícil. E a luta do nutricionista ela é grande. E ele encontra resistência, tem aí o nutricionista, eu não sei se ele trabalha em clube de futebol, mas nutricionista em clube de futebol, meu amigo, é uma resistência enorme, muito grande para conseguir colocar as coisas. Sofre. Nilson, muito obrigado, muito esclarecedor, né, Rejane? A palestra do Nilson, a palavra do Nilson. Eu estou impressionada com o conteúdo.
Aliás, não só conteúdo dele. muito bom dessa palestra que nós tivemos hoje, todos os participantes. Eu acho que quem assistiu e quem participou também só teve a ganhar. Eu vou passar para Matheus Sucas para a gente fazer as considerações finais. Só lembrando que as pessoas podem ter mais informações sobre a conferência que vai acontecer às 14 horas do Brasil e 18 horas de Barcelona, sobre os rankings acadêmicos, na página 25º Seminário, 25 Seminário.apecbcn.org. 25 Seminário.apecbcn.org. Agora, Matheus Succa e as considerações finais de todos. Pois esse foi o painel sobre ciência e tecnologia auxiliando no esporte profissional, no rendimento do atleta, no rendimento de quem comanda e de quem gerencia. Eu quero agradecer mais uma vez ao Gabriel Franco, ao Rodrigo Aquino, à Rosângela Vieira, ao próprio professor Nilson Correia. Quero agradecer a Rejane Modesto também pelo convite, a toda a direção da PEC, um seminário lindo, um seminário desafiador, mas que acontece com muita determinação, com muita vontade de fazer ciência, de trazer, claro, novas fronteiras, para a sociedade como um todo e, claro, o esporte como uma ramificação dessa sociedade. Lembrando que esse painel teve o apoio da Action Run, uma empresa de brasileiros aqui em Barcelona, especializada em preparação física personalizada. Olha só, eu falei aqui em Barcelona, eu estou no Recife, na verdade, gente, em Pernambuco. Não estou em Barcelona, não. É que a gente aparece ao lado, né, Rejane, um do outro. E eu queria aproveitar agora, nesse momento, para pedir que os nossos participantes façam as considerações finais. Gabriel Franco, 30 segundos também para a sua palavra final. Na sequência, o Rodrigo Aquino, a Rosângela Vieira e o professor Nilson Correia, o Mr. Nilson. Gabriel, franqueio a palavra para você, meu amigo. Perfeito. Então, obrigado, Rejane, pelo convite, Matheus, por conduzir essa mesa redonda. A todos que assistiram, espero que tenham aí conseguido captar alguma informação extra que vocês colocarão no dia a dia de vocês. Meu grande abraço aqui de Ribeirão Preto. Valeu, esse Gabriel Franco. E o Rodrigo Aquino. Rodrigo, o que você traz para a gente também de consideração final? Bom, pessoal, obrigado pela participação, agradeço muito a presença de vocês, todos que nos assistiram. Nilson, parabéns pela palestra, achei muito legal. Depois eu vou trocar figurinhas com você no WhatsApp lá. Pessoal, se lembrem que um conjunto de dados não é ciência, né? A ciência, tal como um conjunto de tijolo, não é uma casa, como dizia Aldo Novak, né? Nós precisamos efetivamente transformar o dado em informação. Então, busquem sempre isso. Obrigado, Regiane, obrigado, Elaine, obrigado, Matheus, estou sempre à disposição. Ótimo, valeu então mais uma vez, obrigado Rodrigo Aquino. E a professora Rosângela Vieira, psicóloga esportiva, pode também trazer para a gente a consideração final dela, professora. Obrigada, Matheus. Queria agradecer a Rejane o convite, né, a toda a comissão e a organizadora desse evento. Agradecer aos colegas também a participação, principalmente a Nilson, que falou aí, reforçou a importância da psicologia. Depois eu vou até entrar em contato com ele pelo Zap, porque eu estou escrevendo um livro sobre os técnicos esportivos, a escuta de um ser solitário. Então, esse livro já já começou a ser produzido, e depois eu vou entrar em contato com ele, se ele quiser fazer parte, será um prazer ter ele aí no meu livro, tá bom? Obrigada aí a todo mundo, gente. Bom dia para vocês. Professor Nilson, bom dia, Rosângela. Muito obrigado mais uma vez. A sua consideração final, Mr. Nilson Correia, técnico de futebol. Gente, olha, eu me sinto honrado em participar dessa bancada aqui com tanta gente com conhecimento e conteúdo. Saio daqui dessa manhã mais rico do que eu entrei de conhecimento. E só para finalizar a minha parte, virando agora para o lado da fisiologia, quando chega para nós, treinadores, dados, números, de quantos quilômetros o atleta correu no jogo, essa é a parte deles, né? E eu tenho que respeitar. E depois entra a minha análise da parte efetiva desses quilômetros corridos. Porque, às vezes, eu posso ter um jogador que correu 15 quilômetros, por exemplo, e o outro que correu 10. E aí, se eu olhar só para os números, o jogador que correu 15, caramba, muito melhor do que o que correu 10. Né? Olhando para os números. Mas a parte do treinador analisar agora é a efetividade desses quilômetros corridos em prol do time, do modelo de jogo. O que ele produziu nesses 15 quilômetros e o que o outro produziu em 10 quilômetros. Essa é a minha parte. Gente, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês.
Estou aqui sempre à disposição e, mais uma vez, quero ratificar que sinto-me honrado de poder ter participado com vocês hoje aqui. Nilson, a honra foi toda nossa. Mais uma vez, a honra foi toda nossa. Mais uma vez, obrigado, professor Nilson. Rejane, eu franqueio a palavra a você, claro, você como moderadora também e participando da PEC. Mais uma vez, muito obrigado a você e a toda a diretoria da PEC. Foi um prazer e a gente está à disposição, acredito, não só eu, mas também o Rodrigo, o Gabriel, a Rosângela, o Nilson, para participar também em outras oportunidades. Um grande abraço direto do Brasil para você da Espanha, Rejane. Um abraço para todos. Obrigada pela participação. Foi muito bom o seminário e a gente abriu com chave de ouro. Bom dia, Brasil, e boa tarde, Barcelona. Tchau, pessoal. Tchau.